Mas o Léo Gama esqueceu que velho em hebraico é Zaquém. Então, para um jovem, ser chamado de Zaquém é uma grande honra, né, Léo? Então, não é um conceito, né, romano, né, ou mundano, né? Romano, mundano, não sei. O velho no mundo não tem o seu valor, mas na Bíblia, Salmo 92 diz que ainda velho daria frutos. Amém? Então, o conceito bíblico é totalmente diferente do que o conceito do mundo, né? Com 60 anos, você está aí já preocupado de estar chegando na velhice. Na Bíblia, você ainda está pelo meio do caminho ainda. Tá, irmãos, eu louvo o Eterno, hoje é o Shabat. Além de Shabat, é o terceiro dia de Sukkot. E Sukkot é uma festa do Eterno, estabelecida como uma festa perpétua, tão perpétua que no livro de Zacarias 14, Hashem, o Eterno, diz que as nações de subir para adorar o Eterno, de Sukkot a Sukkot. É interessante que Zacarias fala Sukkot, citando a última festa, a festa que fecha o ciclo, né? Revelando assim, no que alguns sábios nossos dizem que o Mashiach deve voltar nesse período de Sukkot. Por quê? Porque se você olhar ali no livro de Números 29, você vai encontrar um sacrifício de 70 novilhos ali, acho que foi até lido agora, está no Maftim, 70 novilhos, que trata dentro de um contexto da Torá oral, referente a 70 nações que o Eterno espera subirem naquele grande dia. Então eu louvo ao Eterno porque nós temos um referencial, um grande referencial, que é a Torá, que nos ensina e que nos revela a festa do Eterno. Então por isso que o mundo sem o Eterno, sem o Espírito do Eterno, vai trabalhando para impedir que as pessoas cheguem ao conhecimento do único Senhor que criou os céus e a terra. Hashem, em toda a palavra, eu gosto muito assim de citar isso, eu creio que isso vem do próprio Espírito. Ele não dará a sua glória a outro, de forma nenhuma. Por isso que no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versos 6 e 16, ali Paulo, inspiradamente pelo Eterno, ele diz que as nações estão num processo de destruição. Se você pegar os profetas, eles apontam para isso. Se você ler ali em Miqueias 6, ao 5:12, você vai ver que ali Miqueias diz que as nações serão destruídas com seus ídolos, com seus deuses, com suas culturas. Tudo vai ser destruído. Porque eu gostaria, assim, de deixar dentro desse estudo o propósito maior de Israel, e por sua vez é nosso também, porque a Bíblia nos dá essa referência, nós estamos ligados a Israel, sim ou não? Sim. Podemos pegar Efésios 2, ali Paulo diz que nós somos só um corpo com Israel. Se você pegar em Romanos 11, você vai ver que nós somos enxertados em Israel, e a seiva manda, e a raiz é santa, que é a base. A raiz ali é os patriarcas, a própria Torá, é Yeshua. A raiz ali é toda uma estrutura que o Taná, chamado de Velho Testamento, ensina, o mundo ensina, trata como Velho Testamento. Nós não temos como Velho Testamento. Temos aquilo que lá no livro de Salmo 119, verso 160, Davi diz: a tua palavra ela é pura, ela é verdadeira, desde o princípio até a eternidade. Está no livro de Salmo 19, a tua palavra ela é perfeita, ela é pura, ela muda, ela transforma, ela é perfeita. Então não há ali variação na palavra do Eterno. Então, baseado nisso, nós fazemos parte de um corpo que há leis, regras, há mandamento. Por isso, muito importante, o Léo, com essa inspiração, de juntar as meninas, os meninos, e ressaltar isso, que existem regras para esses meninos, existem leis para essas meninas, existe lei para todos. Existe um conceito muito errôneo no mundo moderno, na igreja moderna, quando ali alguém fala assim: olha, se você guardar uma lei, vai ter que guardar todas, hein? Isso é coisa de judeu. Nada de ok, porque se você olhar bem, tem leis para padeiro, leis para advogado, leis para juízes, lei para as mulheres,
leis para as crianças, leis para pedreiro, engenheiro, médico, enfermeiro. Quando chega em você, tem 6, 7 leis só para você cumprir. Dá para entender? Então, senão, a gente teria que cumprir com todas as leis. Então, quer dizer que quando chegasse um período de impureza, eu teria que cumprir com essa lei também? Ora, não tem sentido isso, né? Quem está entendendo, diga amém. Então, a palavra ela é pura, ela é para todos. A porção vai nos ensinar que quando Moisés desce, já com as duas segundas tábuas, o Senhor vai escrever as mesmas palavras que ele escreveu nas 2 primeiras tábuas. Dali você vem andando nas Escrituras, você vai dar lá em Yeshua, capítulo de Mateus 5, versículo 15, 17, e Yeshua diz, passarão o céu, aliás, Yeshua diz, ai daquele que tirar um yud, ou um traço, na linguagem romana, né, na Bíblia, na tradução de João Ferreira de Almeida, ai daquele que tirar um J, um tio, ok, ai daquele que mexer nas Escrituras, porque ela é eterna. Yeshua, ele ressalta isso no livro de Mateus 24, 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando Yeshua fala as minhas palavras, ele não está dizendo que ele estabeleceu essas palavras, porque ele diz tudo que eu digo, que eu ensino, vem do meu Pai. Amém? A gente não pode pegar um verso, um texto sem um contexto, senão você vai gerar um pretexto para criar uma heresia. Na verdade, a doutrina de Yeshua é uma doutrina santa, pura. A doutrina de Yeshua é a própria Torá. Por que não dizer Yeshua? Por que não? Devemos dizer Yeshua é a própria Torá. Amém? Pois bem, irmãos, então eu quero deixar aqui, abra lá a tua Bíblia, no livro de Shemot, ou Êxodo 33. Nós sabemos que o Eterno tirou o povo do Egito para que esse povo fosse, ou se tornasse, a sua testemunha. Amém? Partindo do princípio de Torá, da criação, o homem foi feito para louvar, engrandecer, enaltecer o Criador. Mas, ao longo da história, a gente sabe disso, que o homem vai se perdendo, não é assim? Vai se perdendo até hoje. O homem tem se perdido. A gente vai perceber que em toda a história bíblica, a gente vai perceber o Eterno chamando a humanidade para uma responsabilidade em conhecê-lo, em reconhecê-lo como o Criador, né? E ao longo da Bíblia a gente vai ver o Eterno ressaltando, exortando. O primeiro mandamento literalmente eu sou o Senhor que te tirei do meu braço forte do Egito. Esse é o primeiro mandamento literalmente dos 10 mandamentos ali, ó, nas 2 tábuas. Dificilmente as pessoas, quando você vai e pergunta a uma pessoa qual é o primeiro mandamento, ela diz, amarás o teu Elohim de todo o teu coração e o próximo como a si mesmo. Literalmente, esse aí se resume, né, em todos os mandamentos, mas literalmente, dos 10 mandamentos, a gente tem que gravar isso. Literalmente, dos 10 mandamentos, o primeiro eu sou o Senhor que te tirei o meu braço forte do Egito. Então, é claro isso, porque quando a pessoa fala assim, amarás o teu Deus de todo o teu coração, apesar que Deus vem da palavra Zeus, né? A gente tem que ter muito cuidado, mas isso é um detalhe, um grande detalhe. Mas o mais importante é inculcar em nossas mentes de que o primeiro mandamento, literalmente, é este. Porque este do primeiro mandamento, você vai ver que a gente vai estudar aqui um pouquinho, dentro daquilo que o Senhor tem nos dado, ele não dará a sua glória a outro, não divide a sua glória a outro. Dá uma impressão que hoje nós estamos vivendo num mundo onde cada nação tem os seus deuses, né, pastora? Cada nação tem os seus deuses, tem a sua cultura, e as nações estão vivendo assim, como nós já lemos em Zacarias, o Senhor está insatisfeito com as nações. Está assim porque, e também com a nação de Israel, porque hoje eu estava conversando com uma pessoa, 2 pilares importantes ali, de acordo com a Torá. Porque chateado não, irritado, a gente pode ver isso biblicamente com Israel. Por que isso?
Porque a missão de Israel tem duas missões primárias, né? Primeiro, duas missões. Primeiro, conservar a prole, conservar os mandamentos, instruir os filhos, né, assim, para que os filhos não venham se desviar e conhecer Elohim, por isso o chamar. O segundo propósito é ensinar isso às nações, porque a missão de Israel é ensinar às nações acerca do único Senhor. Por que a gente ressalta e repete isso? Porque se você olhar aqui nos textos bíblicos e se você olhar na história, Israel falha nesse aspecto. Se você andar pela cidade, essa semana nós fizemos uma visita a uma senhora e fomos levar lá uma palavra exatamente assim, acerca do conhecimento do único Senhor que o mundo não conhece. E esse Senhor Yeshua, no livro de João 14:16, ele deixa claro que iria para o Pai e viria o Espírito Consolador, o Espírito que o mundo não conhece. Esse detalhe é muito importante. O mundo não conhece Hashem. Por isso que cada um tem a sua ideia. Não, qualquer dia é dia do Senhor. Eu guardo a sexta, eu guardo a terça, eu guardo a quinta, eu guardo a quarta. Para mim qualquer dia é dia. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia, a Torá, estabelece assim, todos os dias, o ciclo da manhã e à tarde, manhã e à tarde, manhã e à tarde, e Shabat, como dia de santificação, um dia separado. Esse aqui é o problema que nós vamos ver hoje aqui, também com Israel. Esqueceu de uma grande festa, o Shabat. Esqueceu de um detalhe muito importante, o Shabat. Então aqui no livro de Êxodo 33, se você pegar lá no livro de Êxodo 19, 33, Hashem vai estar aqui revelando a sua indignação para com Israel. Chama Israel de um povo teimoso. Não é assim que está na sua versão? Olha aqui, vamos pegar aqui versículo 1 do capítulo 33. Adonai disse a Moisés: saia você e o povo que você trouxe da terra do Egito, siga adiante na direção da terra que jurei a Abraham, Isaac e Jacob. Eu darei aos seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente, expulsarei o Cananim, o Emorim, o Hitim, o Perizim, o Rivim, o Ivuzim. Vocês se dirigirão a uma terra em que subeja leite e mel. No entanto, eu mesmo não irei com vocês, pois são um povo teimoso. Por que teimoso? Abre lá no livro de Deuteronômio, ou Êxodo 19, ou Shemot 19. Esse detalhe aqui é importante, irmão, sabe por quê? Porque nós somos um povo separado para Hashem. Somos um povo peculiar, diferente, totalmente diferente que o povo do mundo. Sim ou não? Senão não teria sentido o que Yeshua ensinou no livro de Mateus, capítulo 5. Eu sou a luz do mundo, e vós sois a luz do mundo. Somos um povo diferente, peculiar, um povo exclusivo, diferente que o mundo. Mas, sim, baseado na própria Torá e baseado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Paulo diz que nós somos uma nação, Pedro, né, diz que nós somos uma nação real, santa, sacerdotal. Ele usa esse texto que nós vamos ler aqui. Então, Pedro ali, Kefa, é um judeu. Ali não é um gentil. Ali é um judeu. Está dando para raciocinar? Ali ele é um judeu e trata a comunidade ali como um povo separado, santo, real, do eterno. Um povo diferente. Ele usa as mesmas palavras de Shemot, ou Êxodo 19:6. Uma nação real, sacerdotal, santa. A palavra santo quer dizer separado. Amém? Então aqui no versículo, por que o Senhor se irritou com Israel? Israel provocou o Eterno, pecou de uma forma terrível, como diz aqui a porção, terrível. Por quê? Olha aqui, versículo, capítulo 19 de Êxodo. Moisés subiu, versículo 3. Moisés subiu até Elohim, e Adonai chamou da montanha,
eis que você deve dizer à casa de Jacó, o que falará ao povo de Israel. Vocês virão o que fiz aos egípcios, aliás, perdão, irmãos, o 4, vocês viram o que fiz aos egípcios, e como os carreguei sobre as asas de águias, e trouxe a mim. Se vocês prestarem muita atenção o que eu disser, e guardarem a minha aliança, serão o meu tesouro dentre todos os povos. Amém? Pois toda a terra é minha, e vocês me serão um reino de Kohanim, ou seja, de sacerdote, uma nação separada. Estas são as palavras que você deve falar ao povo de Israel. Amém? Vocês são uma nação, vocês viram o que eu fiz lá no Egito. Irmãos, prestem atenção, porque que Israel pecou de uma forma terrível, porque o Senhor nunca havia se revelado como se revelou para Israel no Egito. Essa porção aqui, ele vai fazer, vai ressaltar a sua aliança e vai falar a mesma coisa. Vocês verão que eu hei de fazer algo assombroso, não é assim? Que nação jamais viu. E Israel contemplou o poder de Hashem, contemplou a glória de Hashem, e viu que não havia outro além de Hashem. Mas quando chega no capítulo 32 de Shemot, abre lá, depois quando Moisés sobe, no capítulo 31, nós vamos ver ali que, do 30 a 31, Hashem dando as recomendações, exortando, disciplinando, dando o Shabat, dando as festas, dando tudo, dando os conceitos de santidade, revelando o amor para com a sua nação, revelando o amor para com seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Mas isso no capítulo 31, você pode ler lá depois. Guarde o meu Shabat, enfim, vocês são um povo separado para mim. No capítulo 32, versículo 1, quando o povo viu que Moisés demorava a descer da montanha, reuniu-se em torno de Arão. Ele disse: mexam-se, faça para nós deuses que andem à nossa frente, pois esse Moisés, o homem que nos trouxe da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Moisés sumiu. Que insensatez, né? Acabaram de ver um milagre poderoso, 10 pragas durante um ano sobre o Egito, e agora vai colocar o povo em dúvida. Moisés sumiu. O Eterno foi poderoso, né, em guardar Moisés na subida do Monte Sinai. Esse mesmo Elohim, uma insensatez muito grande. Então, para entender, irmãos, que a gente precisa estar bem atento, isso vai se aplicar no dia de hoje também. Esqueceram que o Senhor os tirou com seu braço forte. Esqueceram que o Senhor havia dito lá em Gênesis capítulo 15, 13 para Abraão: Abraão, eu vou, a sua descendência passará mais de 4 séculos, ou 4 séculos em cativeiro, mas eu julgarei os seus opressores. E o Senhor cumpriu com isso aqui no Egito. Esqueceram das promessas. Eu não posso esquecer das promessas de Elohim para comigo e para conosco. Então, esqueceram, e no capítulo 32, nós já aqui, já lemos esse texto, vão construir um bezerro de ouro para tentar substituir a glória de Hashem com um pedaço de metal. Atos 1 fala sobre isso, né? Tentaram substituir a glória de Hashem, a criatura, o Criador pela criatura. Pecado terrível. Por quê, irmãos? Esse povo aqui, eles contemplaram a glória de Hashem. Se bem que o mundo não conhece o Eterno. Muitos conhecem Jesus, muitos conhecem Maomé, Buda, muitos conhecem, enfim, mas não conhecem o Eterno e nem conhecem Yeshua. Por isso que a gente sempre ressalta e sempre frisa: Yeshua é Yeshua, Jesus é Jesus, Maomé é Maomé, Buda, que o Senhor repreenda, é Buda, mas Hashem e Yeshua está na Torá. Por isso que no livro de Romanos 10, 4, Cristo é o fim da lei. Isso é uma loucura. Ali, o Mashiach, o Cristo, é o objetivo, é a finalidade da lei. Está em consonância com Mateus 5, do 15 ao 17. Tá, no capítulo 33, 32 ainda, você vai ver que esse pecado foi terrível, de ter abandonado o Senhor, de ter esquecido do Eterno.
um eterno, poderoso, o autoexistente, o Criador de todas as coisas, aquele que não há fim, não há princípio nem fim, né? Ele é o princípio e o fim, o autoexistente, aquele que a Torá nos ensina que tudo existe por causa dele, o mundo existe por causa da Torá, e tudo isso aí, e Israel contemplou todas essas coisas. Eu volto a ressaltar, irmãos, o mundo não conhece Hashem, não conhece o Eterno. E essa festa, hoje, o terceiro dia de Sukkot, é de suma importância para nós, né, pastora? Muito importante, que faz eu pensar, parar, raciocinar, açucar então, né? E no entanto, isso já nos prepara para o futuro. No futuro, como diz os profetas, nós vamos subir para adorar o Senhor nessas datas. Basta você olhar lá no livro de Isaías 66, 24. Basta você ler lá Zacarias 14. Basta você ler o livro de Isaías 56, 7. Todo esse compêndio aí vai dar lá no livro de Hebreus 4, 7, 9, que diz que resta um dia de Shabat para o povo de Elohim. Hebreus fala isso, na linguagem Almeida não está clara, mas numa linguagem mais aproximada está. Resta um dia de Shabat, resta um Shabat para o povo de Elohim. Está em consonância com os profetas. Mas nos ensinaram que os profetas foram cancelados e se encerrou só apenas em os profetas, as leis e os profetas se encerraram em João Batista e em Yeshua, pronto. Tá, mas vamos voltar aqui para a Torá, que a Torá não diz isso. Então, Israel peca de uma forma terrível com o Eterno, abandonando aquele que criou todas as coisas, abandonando aquele que tem poder de tirar o homem da sepultura e colocar lá. Ana repete isso lá no seu cântico, em capítulo 12, de 1 Samuel. Ressalta isso. Isso está na Torá, não é mesmo? Então, aquele que tem poder de dar vida, tira e coloca lá. Por isso que Yeshua ali ensina sobre a ressurreição. Daniel capítulo 12, verso 1 e 2 também ensina sobre a ressurreição. E que um dia nós vamos ressurgir, não é mesmo? Essa semana passada, recebemos um rapaz, eu vou dizer isso aqui não com crítica, né, mas uma crítica construtiva. Ele disse, olha, eu vim só aqui saber se estou estudando com uma autoridade rabínica, e ele diz que eu preciso estudar Cabala para poder me tornar próspero, e com isso ser rico, próspero. Eu digo, não é assim que a Torá ensina. A Torá chama atenção, a tua atenção com relação à justiça. Você tem praticado a justiça, tem sido fiel para com o seu próximo, tem assistido aos necessitados, tem de fato se esforçado para poder suprir aqueles que necessitam. Aqui está um princípio para você se tornar próspero. Yeshua, no livro de Lucas 12, ele diz isso: a vida de uma pessoa não consiste na abundância que ela possui. Não consiste. Né? Pastor Isaac tem um mensidão de 2018, ok, é um abençoado. Esquece isso. Né? Então, não estou querendo dizer que você não deva ser rico, próspero, não é isso que está se falando. A questão é Salmo 49, anota lá, Salmo 49 vai nos ensinar de que forma eu devo me comportar diante das riquezas, ou da riqueza. Salmo 49, só anota aí, você lê em casa. Ali você vai ver também Salmo 73, você vai perceber que o justo ali, ele quase que se desvia, quando ele viu o ímpio, o homem sem Elohim, prosperando, ele quase que se desvia. Mas Hashem disse para ele, mas Hashem chama ele no seu santuário e diz, o final dele é a morte. Então nós não podemos entrar nessa ideia de que estudo da Cabala, né, é muito importante dentro de um tempo, ou quando há uma inspiração. Os nossos pais usaram a Cabala, mas dentro de um contexto de Torá. Amém? Olha lá. Então, no capítulo 33, pega aí, ainda 32, verso 30, a gente vai ver lá aqui o porquê o Eterno diz que eles cometeram um pecado terrível. Olha aqui, no dia seguinte, 32, 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um pecado terrível. Por que terrível? Porque vocês tentaram
substituir a glória de Hashem, o autoexistente, né, aquele que nunca foi visto por ninguém, o poderoso, com um objeto, não é mesmo? Uma grande idolatria. O objeto, um bezerro de ouro, adorando um bezerro de ouro. Tá, olha aqui, o 30 ainda. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível. Agora eu subirei a Adonai, talvez eu consiga expiar o seu pecado. Moisés voltou a Adonai e disse: por favor, este povo cometeu um pecado terrível. Fizeram para si um Deus de ouro. Aqui, ó. O 32. Se tu lhes perdoasses o pecado. No entanto, se não desejarem, então imploro-te, risca-me de teu livro que escreveste. Olha o 33. Adonai respondeu a Moisés: os que pecaram contra mim são os que eu riscarei de meu livro. Olha o 34. Vá agora e leve o povo ao lugar em que eu disse a você: meu anjo irá à sua frente, mesmo assim virá o tempo da punição. Então eu os punirei por seu pecado. Adonai feriu o povo com uma praga, porque eles fizeram o bezerro, aquele que Arão moldou. Houve punição. Veja, pecado terrível. Mas veja bem aqui, o tempo de punição chegará. Irmãos, por que a gente quer... Eu creio, por que o Espírito ele ressalta isso nesse Shabat também? Nós estamos dentro do Shabat, estamos numa festa. Amós capítulo 3, não precisa você abrir, mas marca aí Amós 3, versículo 1 e 3 ali, você vai ler lá depois. Você vai ver que Israel começa a pecar ali naquele período contra o Eterno. O Eterno vai ressaltar uma coisa muito interessante, irmãos. Nós somos diferentes porque nós conhecemos e adoramos o Senhor verdadeiro, que criou os céus e a terra e que nos concedeu regras, leis e regras de vida. Amém? Por isso que a festa de Sukkot é muito importante para nós, né? Tem todo um entendimento. Mas veja, em Amós capítulo 3, Hashem diz lá: este é o motivo que eu puno vocês. Por que o motivo? Porque vocês foram a única família que eu conheci sobre a face da terra, intimamente. Ou seja, Israel tinha sido a única família que havia recebido a revelação de Hashem. Por isso que eu puno vocês dessa maneira. Por isso que eu queria só ressaltar que é difícil alguém que tenha tido a visão, como está no livro de Isaías 66, que tenha tido um encontro com Hashem, de verdade, o Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, uma vez se desviando, permaneça, ou vai permanecer a mesma pessoa. Está dando para entender ou não? Porque esse contato que nós temos, essa revelação, esse conhecimento, é com o único Senhor verdadeiro que nos alcançou através de Yeshua. E por isso, esse deve ser o propósito maior de nossas vidas: adorar o único Senhor a cada dia, a cada manhã, a cada noite, e propagar e divulgar este nome. Por isso que hoje, Léo, quando você estava ali lendo aquela passagem, vai me lembrar de Isaías 43, 10, vós sois as minhas testemunhas. Israel, no capítulo 19 de Êxodo, foi levantado como uma nação para testemunhar o nome de Hashem, ensinar às nações acerca desse único Senhor. E Yeshua não muda esse sentido, essa doutrina, a gente pode falar assim. Ele não muda isso quando ele diz no livro de João 17: Pai, a vida eterna é esta, que conheço a Ti como único Elohim. Livro de 1 João, está lá, 5 diz isso também. E Yeshua nos ensinou que o eterno é luz. Então, qual é o maior propósito daquele que de fato recebe a revelação do eterno? Pega no livro de Deuteronômio capítulo 30. Qual deve ser o maior propósito de um judeu? Quando fala assim um judeu, que todos aqueles que de fato, irmãos, recebem o eterno através de Yeshua, passa a ter uma alma judia. Isso aí você não tem como fugir. Não tem como fugir. Eu passo a ter uma alma judia.
Isso aí não tem como fugir, porque a árvore ali no capítulo 11, de que Moisés, do que Paulo, ele ensina, não tem como fugir. A seiva não vai para uma doutrina para um povo, uma outra doutrina para um outro povo. A árvore, a seiva vai para todos os ramos, uma só árvore. Amém? Olha lá. Então, capítulo 30, versículo Deuteronômio. Eu disse Deuteronômio? 30. Vamos lá então. 30, o versículo 30, o versículo 19. Esse é o maior propósito de nossas vidas. Olha lá, 30, 19. Quem está entendendo, diga amém. Convoco o céu e a terra para testemunharem contra vocês hoje, que eu apresentei a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida, para que vivam vocês e seus descendentes, para que vocês e seus descendentes. Olha a preocupação de Hashem com os pais e com a sua descendência. Olha lá, o 30. Amando a Adonai, seu Elohim, amando a Adonai, seu Elohim. Como eu posso amar alguém que eu não conheço? E como eu posso amar alguém que eu não busco? Não tem sentido isso. Por isso que há um sinal para os filhos de Israel. O sinal é o Shabat. Há um sinal. No capítulo de Apocalipse, a gente vai ler lá depois, fala de um sistema soberbo, altivo, que o Eterno permitiu que perseguisse o povo de Elohim. Mas vamos lá, aqui o verso 20 do capítulo 30. Amando a Adonai, seu Elohim, prestando atenção o que ele diz, prestando atenção no que ele diz. Por isso a importância do serviço da manhã e à tarde, amanhã e à tarde e à noite, às madrugadas, por isso, porque ali a gente vai lendo, vai relendo, vai recitando, e vai ouvindo, e vai aprendendo, e vai sendo moldado de acordo com a Torá, não de acordo com um sistema soberbo, que nós vamos ler. Sim, no mundo, sim. Então, olha lá, prestando atenção em Elohim, amando Adonai, seu Elohim, prestando atenção no que ele diz e apegando-se a ele, pois, eu não sei como está na sua Bíblia, olha lá, pois esse é o propósito da sua vida. Disso depende quanto tempo vocês viverão na terra que Adonai jurou dar aos seus antepassados, a Abraão, Isaque e Jacó. Depende, o tempo que eu vou viver neste mundo depende sim, da forma que eu me comporto diante de Hashem, do Eterno. Depende. Mas pois esse é o propósito da sua vida. Qual é o propósito da minha vida? Amando Hashem. Então eu não vou amar alguém que eu não conheço. Quando eu rejeito o Shabat, estou apontando ali para o Léo, que eu nunca mais esqueci de uma frase que você usou aqui, muito bem aplicada, de que aquele que rejeita o Shabat despreza o autor da criação. Por isso, irmãos, baseado nisso, Léo, e isso tem base bíblica profundas, é que o mundo não conhece Hashem. Por desprezar o Shabat, por desprezar a primeira festa de Levítico 23, a primeira festa lá de Gênesis capítulo 3, ou 2, quando Hashem encerra ali toda a criação e dá o Shabat à humanidade. Baseado nisso, que a gente pode defender espiritualmente, biblicamente, de que o mundo não conhece Hashem, porque despreza o seu Shabat, despreza as suas festas, os seus conceitos, as festas principalmente. Quando eu desprezo o Shabat, eu desprezo o autor da criação. E esse é um sinal que ele vai botar lá no livro de capítulo, aqui está bem encostadinho nesse capítulo aqui que nós estamos lendo, capítulo 31, a partir do verso 12, 11 e em diante, está lá. Mas Israel despreza isso. Capítulo 32, eles tentaram desprezar isso.
E isso foi um pecado terrível para com o Eterno. Mas veja bem aqui, o 30 nós já lemos. No capítulo 33, irmãos, pega lá de Êxodo 12, a partir do versículo 33 de Êxodo, nós vamos ver, depois que o Senhor pede para que Moisés levasse para um local específico, Moisés vai revelar a sua preocupação para com o povo. Primeiro, a gente já leu esse texto aqui, já, né? Ele não queria sair, não queria se deslocar, pastora, sem a presença de Hashem. Para quem, irmãos, eu digo isso pela misericórdia, nós não estamos aqui dizendo que nós somos os melhores, né? Nesse sentido não, tá? Porque sempre o Espírito nos leva a ensinar, nos exorta a pensar assim, ó, você tem que se tornar melhor do que você mesmo, para ajudar, para que você possa adquirir capacidade de ajudar aqueles que necessitam. Então não é ser melhor do que ninguém, é ter condição, mais condição, nós mesmos, para ajudar aqueles que necessitam, aqueles que precisam. Essa é a linha de pensamento de Torá, essa é a linha dada aos justos. Quem crê, diga amém. Amém. Então, olha lá. Então, isso joga por terra qualquer arrogância, qualquer altivez, qualquer... Eu tenho mais dinheiro, eu tenho um carro novo, isso joga por terra, porque ali Jeremias fala isso lá. O fato de você ter uma casa grande, bonita, com um compartimento pintado de vermelho, isso não faz de você uma pessoa melhor. Não faz. Não faz. O que faz uma pessoa melhor é você usar com justiça, né? Amar, se tornar sensível, né? A voz do Eterno, como está na Torá, prestando atenção no que ele ensina, e também está sensível aos necessitados. Isso torna você uma pessoa excelente, boa, para com o Eterno. Quem crê, diga amém. Amém. Então, lá, capítulo 33, aqui no versículo 12, há uma preocupação de Moisés agora, aqui, ó, vamos ler. Moisés disse a Adonai, vê, tu me disseste, faça essas pessoas se moverem, no entanto, tu não me fizeste saber a quem enviarás comigo. Mesmo assim, tu disseste, eu conheço pelo nome, e também você encontrou favor em meus olhos. O 13, agora, por favor, se eu realmente encontrei favor em teus olhos, mostre-me os teus caminhos, para que eu te entenda e continue encontrando favor em teus olhos. Além disso, continua considerando esta nação teu povo. Adonai respondeu, tranquilize-se, pois a minha presença irá com vocês. Moisés respondeu, se tua presença não estiver conosco, não nos faça partir daqui, pois de que outra forma saberá que encontrei favor em teus olhos, eu e o teu povo, se não indo tu conosco? Ou seja, Moisés, ele pede algo ao Eterno. Ele sabia que não poderia se deslocar sem a presença do Eterno sobre ele e sobre todo aquele povo. Ele ia se perder, com certeza, né? Por isso que ele faz ele faz esse pedido. Mas no versículo 17, está aqui, ó. Adonai disse a Moisés, está bem, farei o que me pediu, pois você encontrou favor em meus olhos, e eu o conheço pelo nome. Moisés, no entanto, disse, aqui depois ele vai pedir para poder ver a face do Eterno. Mas o Eterno disse, farei o que você me pediu. Ou seja, Hashem olhou para Moisés e viu que o seu pedido estava em consonância com aquilo que o Eterno exigia. Moisés tinha uma preocupação com os seus filhos, tinha uma preocupação com a nação, com o povo. Moisés tinha uma preocupação com a Torá que ele havia recebido. O pedido de Moisés estava de acordo, estava em consonância, ou seja, de acordo com a vontade de Hashem. Por isso que fala que eu considerei a vontade e desejo do teu coração. Tem que estar nessa mesma condições com Moisés. E como... Repete. O salmista fala assim, eu considerei os desejos do teu coração. Está na mesma condição a qual Moisés pleiteia diante do Eterno. O coração de Moisés era um com o Eterno. Então ele vai ceder aos desejos de Moisés. Sim. Moisés tinha consciência, irmãos, que o povo era um povo separado, peculiar, exclusivo,
um povo de característica diferente, né, pastor? Diferente, separado. Moisés, ele precisava de Hashem sobre ele, porque ele havia recebido toda uma instrução para andar com o povo. Ele sabia que o povo teria que prosseguir com um estilo de vida diferente, no falar, porque em Colossenses 4:6, ali um judeu, um rabino ensina isso, no falar, que a vossa palavra seja como sal, para que saibais falar um com o outro, um com os outros. Ele sabia que o estilo de vida sem Hashem, o povo não teria um estilo de vida diferente, não teria um estilo de vida diferente, seria como qualquer nação. Mas aqui não está tratando de qualquer nação. Aqui está ali no livro de Êxodo 19:6, uma nação peculiar, diferente e exclusiva, com leis e regras de vida, como está no livro de Êxodo, capítulo 15, 25. Olha aqui, Moisés sabia que o seu vestir, o vestir do povo, teria que ser diferente. Moisés sabia que a maneira de pensar dele, do povo, teria que ser diferente. Moisés sabia que a maneira de comer, o que comer, a comida, a alimentação seria diferente. Sim ou não? Sim. Levítico 11. Moisés sabia que a justiça, tzedakah, eles teriam que praticar a justiça, coisas que as nações não praticavam naquela época. Haviam perdido isso, esse senso de amor, de justiça para com o próximo. Moisés sabia de que ele teria que ter a confiança, e essa confiança, nós não temos essa certeza de que vai dar certo, que o que eu estou fazendo vai dar certo. Eu perco quando eu perco o foco, ou quando eu abandono o Hashem. Abre lá no livro de Isaías 26, marca aí Êxodo, rapidamente, Isaías 26, e marca aí Êxodo 33, Isaías 26, Isaías aqui viveu 750 anos, mais ou menos antes de Yeshua, tinha esse mesmo pensamento de que ele tinha autoridade sobre ele, tinha líderes, governadores, mas a sua confiança estava em Hashem. Hoje é a mesma coisa, meus irmãos. Nós temos o prefeito da cidade, nós temos o governador da cidade, mas com certeza, não há dúvida, é o Eterno andando conosco que faremos a diferença. Sim ou não? Com a sua palavra. Olha lá, capítulo 26 de Isaías, verso 26:12. Adonai, Adonai, tu nos concederás paz, pois tudo o que temos feito, tu fizeste por nós. Adonai, nosso Elohim, outros senhores além de ti têm governado sobre nós, mas invocaremos apenas a ti pelo nome. Amém? Apenas a ti. Lembra lá de 2 Crônica 20, que nós estamos lendo todos os dias? O pecado de Josafá, foi fazer uma aliança com Acabe, e o Eterno disse: por que você fez aliança com aqueles que não me amam, ou com aquele que não me ama? Pagou um precinho, lá no capítulo 20, porque 3 nações vão subir para atacá-lo, só porque foi confiar nos deuses de Acabe. Tá, voltando lá no texto, irmãos, vamos lá. Moisés sabia que ele teria que conduzir o povo de acordo com aquilo que o Eterno havia dado a ele antes ali do pecado do capítulo 32. Mas no capítulo 33, aqui ainda, nós vamos ver o Eterno, a preocupação de Moisés com o povo e com os propósitos do próprio Eterno, Então, por que o Eterno vai conceder a Moisés o seu pedido? Porque Moisés revela que tinha interesse para com os propósitos do Eterno e tinha interesse para com os propósitos do povo. A prova aqui, propósito. Muito interessante a gente se basear aí. Mas Moisés sabia que tinha que prosseguir, até porque se preocupava de divulgar o nome do Senhor e sabia da responsabilidade de não se contaminar, ou seja, de não se contaminar e nem fazer o povo se contaminar.
Não, ou seja, Moisés sabia que o povo não poderia ser assimilado. Isso aqui está dentro da porção, porque quando o Eterno diz, vou conceder o que você me pediu, e dentro desse conceder, abre aqui no capítulo 34 de Deuteronômio, rapidamente lá, versículo 34, o versículo 10. Depois que Moisés pede ao Eterno algo, o Eterno disse que vai conceder, o Espírito dele iria com Moisés, e lá na frente, dentro desse texto, desse contexto aí, vamos ver o Eterno exortando a Moisés em algo muito importante para nossas vidas hoje, porque lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Kefa, Pedro, ali é um judeu, ele usa Êxodo 19:6, ele vai dizer a mesma coisa, vós sois um povo sacerdotal, real, né? Uma nação santa. Pedro repete a mesma coisa. Então, aquela comunidade ali está ligada a essa comunidade aqui. As mesmas leis, os mesmos mandamentos, preceitos, conceitos, festividades, a mesma coisa. Não é? Sim ou não? Atos capítulo 20, verso 16 ou 6. Paulo com pressa, preocupado em passar diante de Éfeso para chegar em Jerusalém para a festa de Shavuot. Vai lá. O ambiente, o mesmo, essa é a palavra aqui, o mesmo ambiente do 2 Pedro, capítulo 2, verso 9, é o mesmo ambiente aqui de Deuteronômio não, Shemot, Êxodo 34, ou Êxodo 33, o mesmo ambiente, é Torá. Então, por isso que a preocupação agora de Hashem para com Moisés, era para que ele não deixasse o povo ser assimilado, se contaminar. Por isso que a importância do Bar Mitzvah, a importância do Bat Mitzvah, de pegar os meninos já desde pequeno, olha, você precisa saber com quem você vai se casar, você precisa saber com quem você vai se assentar, você precisa saber com quem você vai andar, você precisa saber e já instruindo, porque como foi dito aqui no Bat Mitzvah do Pedro, né, isso, Pedro já está tudo pronto para você. Basta só você seguir Torá. Está tudo prontinho para você. Não tem que mexer e alterar nada. Está tudo ajeitadinho para você. Lógico, isso não é fácil, né? Lutas, batalhas, ainda mais vivendo no mundo desse pecaminoso que nós estamos vivendo. Mas a assimilação, não absorver ideias deste mundo, isso aí é de Gênesis a Apocalipse. Isso aí é... Então lá, no capítulo 34 de Shemot, versículo 10, está assim, e ele disse, eis que estou fazendo uma aliança, farei diante de seu povo maravilhas tais que nunca foram realizadas sobre a terra, ou nenhuma nação. Ok, por isso que é um motivo do Senhor punir, né, o seu povo. Olha lá, todo o povo à sua volta verá a obra de Adonai, o que vou fazer por intermédio de você será assombroso. Olha o 11, observe o que ordeno a você fazer hoje. Eis que expulsarei à frente de você o Emori, o Canani, o Hitim, o Prizim, o Rivim, o Ivuzim. Tome cuidado de não estabelecer nenhuma aliança com o povo que vive na terra para onde você vai. Tenha cuidado. Ah, mas hoje as coisas são mais modernas, nosso irmão Isaac. Não, hoje nada, não é moderno. Hoje as nações estão tão soltas, estão tão à vantagem com seus deuses, entre aspas, com suas culturas, que as pessoas acham isso uma coisa normal. Mas não é normal. Para o povo de Elohim, existe toda uma característica, um perfil. Existe um estilo de vida diferente para o povo de Elohim. E a Torá é moderna. Se você pegar no livro de Esther, capítulo 3, a partir do versículo 15 ali de 16, Amã, que o Senhor repreenda, Amã vai fazer uma denúncia ao rei Ahasverosh, a Suerro, e ele vai dizer, rei, há um povo aí vivendo entre o seu reinado, um povo diferente, um povo peculiar, diferente, com leis e costumes diferentes. Ou seja, não come qualquer coisa, tem um dia específico de adoração,
É um povo que se veste diferente, fala de uma forma diferente, pensa de uma forma diferente e diz aí que eles vão reinar sobre as nações no futuro. Esse foi o motivo nos pogãos russos, os russos matarem milhões de judeus. Você sabe por quê? Porque os russos descobriram nas sinagogas que os rabinos ensinavam que Israel iria reinar sobre as nações. Esse foi um motivo maior de muitos judeus terem sido mortos nos pogãos russos. Porque os rabinos ensinavam que Israel iria reinar sobre as nações. Isso é claro nas Escrituras. Isso é claro nas Escrituras. Basta você ler Isaías 60. Isaías 60 ali é claro. As nações vão subir para trazer as gorduras, os presentes, as ofertas para Elohim, né? Lá em Israel. Tá, ok. Então, aqui, se você ler aqui do verso 10 ao 34, vamos pegar o capítulo 34, nós paramos no versículo 11, vamos pegar o 12, tome cuidado de não estabelecer nenhuma aliança com o povo que vive na terra para onde você vai, para que eles não se tornem uma armadilha dentro de sua fronteira. Em vez disso, deve demolir seus altares, esmagar as suas colunas e cortar os seus postes sagrados. Olha o 14. Pois você não deve se curvar a nenhum outro Deus, pois Adonai, cujo nome é zeloso, é um Elohim zeloso, não faça nenhuma aliança com o povo que vive na terra. Ele fará você se desviar ao seguir seus deuses e oferecer-lhes sacrifícios. Eles o convidarão para unir-se a eles quando comerem os seus sacrifícios, e você tomará entre as filhas deles mulheres para os seus filhos. As filhas deles se prostituirão com os deuses deles e farão os seus filhos agirem da mesma forma. Vão se contaminar. Vão se contaminar. Então, aqui no capítulo 34, do verso 10 ao versículo 16, Hashem, se você ver aí, ele ressalta 3 vezes: cuidado para que não haja contaminação, porque vocês são um povo diferente, santos, separados. Senão, quando eu for ver, já estou me assentando e comendo coisas impróprias. E essa comida, não estou falando só de capiru, está se falando comida no sentido de você enxergar e você aprender coisas indevidas. Comida, enfim, que vai alimentar o seu intelecto de uma forma contrária àquilo que a Torá ensina. Fala, meu amor. Sim. Sim. Ao longo da história, irmãos, há essa perseguição ao longo da história, ela é profética para com Israel. E quando se fala em Israel, também fala da remanescência, aqueles que restauram, né? aqueles que ficaram, os poucos, porque se você olhar, é sempre poucos, os que mantiveram as leis, os mandamentos, os conceitos, as tradições que são boas. Esses aí, por que hoje nós guardamos a festa de Sukkot e nos preocupamos com essa festa também? Por que nós nos preocupamos com o Shabat? Por que nós guardamos Pesach, 14 de Nissan, não é mesmo? Guardamos Shavuot e guardamos Sukkot. Nos preocupamos com esse ciclo. Porque nós aprendemos, nessa porção fala isso, 3 vezes ao ano, todo homem terá que subir para adorar, para prestar conta a Hashem, da sua alma, se ela evoluiu ou não, se ela se desenvolveu ou não. E você vai ofertar de acordo com o que o Eterno te abençoou, de acordo com o que Ele te abençoou. Mas você não poderia deixar de subir, e nem pode deixar de subir. Mas por que nós guardamos hoje o Shabat? Por que hoje nós guardamos hoje as festas? Se você pegar no livro de Êxodo, primeiro ponto, por que nós guardamos? Porque Hashem determinou. Porque Hashem determinou. Você pega lá no livro de Êxodo, porque o tempo está curto. Êxodo 31, ele diz lá: guarde meu Shabat e tal, né? Assim,
guarde o meu sábado, me amando, e não trabalhe, 6 dias você vai trabalhar, no 7º você vai descansar, e todo aquele que violar o meu Shabat será extirpado, será destruído, será tirado da comunidade de Israel, será morto. Mas quem determinou foi Hashem, foi o Eterno. Tá. Mas, e primeiro ponto, por que nós guardamos o Shabat? Porque nós celebramos as festas bíblicas, que quando fala judaicas, primeiramente elas são bíblicas. Outra vez estava vendo um debate há muitos anos atrás, a igreja é obrigada a guardar as festas judaicas. Por que não? A igreja é obrigada a guardar as festas bíblicas? Olha a colocação tendenciosa, maligna, querendo tirar de foco aquilo que o Eterno estabeleceu, que está lá na eternidade. Mas veja bem aqui, então, por que precisamos manter a nossa identidade, conforme ali o Etrog ensina? Nós precisamos manter a nossa identidade, nós temos uma identidade, e quem constitui essa identidade é a própria Torá. Quem constitui, repete assim, quem constitui a nossa identidade é a própria Torá. Se nós temos um perfil, nós temos uma identidade. Mas, por que precisamos manter a nossa identidade? Através dos conceitos de santidade, as festas, tudo isso. Primeiro, porque o Eterno determinou. Segundo, os remanescentes mantiveram e até hoje mantêm. Quer ver? Rapidamente, coloca lá para mim, já abandonaram ali até rapidamente, irmãos, quando estudava essa pessoa aqui, eu lembrei dos Macabeus. Os Macabeus, a gente já conhece essa história, né? Quem conhece a história dos Macabeus? A guerra dos Macabeus ocorreu mais ou menos 175 anos antes de Yeshua vir à Terra. Mas, abre a tua Bíblia no livro de Daniel 11, rapidinho lá, que toda a Bíblia, ela revela a remanescência de Hashem, aqueles que são fiéis a Hashem, aqueles que obedecem a Hashem, e aqueles que atentam para Hashem. Todas as escrituras, ela ensina isso, muitas referências nos revela pessoas sendo fiel a Hashem. Mas no livro de Daniel 11, por quê? Segundo ponto, primeiro, porque que nós temos uma identidade, nós temos uma característica própria, um povo peculiar, ou seja, um povo exclusivo, porque Hashem determinou assim, para ser um modelo para as nações, não é assim? Para sermos um modelo para as nações. Ah, mas pastor, mas é difícil ser um modelo para as nações. É difícil, mas não é impossível, né? E quem vos fala não é um modelo. Quem vos fala está trabalhando a cada Shabat, a cada manhã, para alcançar essa estatura, o qual o Senhor lhe determina. Então, estamos juntos, amém? Estamos juntos nesse trabalho para que se cumpra ali no capítulo de Atos 2, né? Nós precisamos encontrar estima de Elohim e estima do povo, dos homens. Sim, porque ali em Atos 2, a congregação era respeitada pelos homens e considerada. Mas por quê? Havia uma característica, era um povo diferente, havia amor, compartilhavam o pão um para com os outros, andavam juntos como uma só pessoa, como está no livro de Romanos 12, 5. Nós somos membros um dos outros. A mão não pode pegar nessa Bíblia aqui se não houver um braço. Sim ou não? Sim. Como é que eu vou pegar algo se o braço não me ajuda? Paulo explica isso muito bem lá em Romanos 12. Muito bem. Então, encontrou não? Então, aqui no capítulo 11, versículo, rapidinho, aqui versículo 29 de Daniel 11. Aqui, Daniel profetiza essa batalha que o povo lá no futuro, 170 e pouco anos antes de Yeshua, sofreria, pastor. A guerra dos Macabeus. Mas olha aqui, no tempo designado, ele voltará ao sul. Por que ele voltará? Epifano, com a sua loucura de querer divulgar a cultura helênica, ele já havia guerreado contra o reino sul, lá estava o Egito, mas agora, nesse momento aqui, agora, ele vai para cima de Israel, porque havia se frustrado na segunda batalha que ele teve com o Egito. Então agora ele volta com todo vapor para cima de Israel, para cima da aliança santa. Isso é muito importante a gente entender isso. Ali ainda tem uns 7 minutos. Tá, olha lá. No tempo designado,
Ele voltará ao sul. No entanto, dessa vez, as coisas acontecerão de forma diferente da anterior. Por quê? Porque ele vai perder a guerra. Pois os navios de Quitim virão contra ele, tirando-lhe a coragem. Então, em retirada, agirá de modo violento contra a aliança. Quem é esse que vai para cima de Israel contra a aliança? Epifano. Um homem vil. Olha aqui, demonstrando favor outra vez por quem abandonar a aliança sagrada. 31. Forças armadas virão a sua ordem e profanarão o santuário e fortaleza. Elas abolirão a oferta queimada diária e estabelecerão a abominação que causa desolação. 32. Corromperá com lisonjas, ou seja, vai dar presente, vai fazer favores. Olha lá, ó. 32. Corromperá com suas lisonjas quem agir com impiedade contra a aliança, mas o povo que conhece Elohim permanecerá firme e prevalecerá. Vamos repetir aqui. Mas o povo que conhece seu Elohim permanecerá firme e prevalecerá. Ou seja, não vai cair nessa lisonjas, né? Não será seduzido, porque dentro de um contexto aqui profético, uma grande parte do povo de Israel iriam se perder. Sim, sim. Eu tenho 5 minutos, mas vai dar tempo. Isabelle, coloca lá para mim, por favor. Aqui, ó, irmãos, rapidamente. Em Macabeus, eu pedi para botar ali, porque nem todos têm a Bíblia, essa Bíblia de Macabeus 1, 2 e 3. E esse livro aqui seria importante a gente adquirir, porque foi tirado do compêndio, né, da Bíblia protestante, e porque é considerado um livro apócrifo, né, e é um livro não inspirado, um livro sinistro, tá? E durante 400 anos de Malaquias e Mateus não houve a voz do Espírito. Eu não consigo entender isso, porque em João 10, 22, Yeshua estava numa festa que faz menção desse acontecimento, e o Espírito não estava lá. Dá para entender ou não? Então lá, mas olha aqui, no capítulo 2 de Macabeus, você não tem aí, mas tem ali. Olha aqui rapidamente. Eu não vou nem ler aqui na Bíblia, porque está muito pequenininha aqui a letra. Olha lá. Eu estou aqui querendo fazer menção da remanescência do Eterno, que ao longo da história sempre houve homens sérios. E que se hoje nós temos o Shabat, temos hoje toda uma estrutura que faz parte do nosso povo, é porque Hashem determinou e porque também conservou homens sinceros ao longo da história. Olha aqui, ó. Começa no capítulo 2, capítulo 2 de 1 Macabeus, versículo 15 ao versículo 28. Em casa você vai ler lá com mais calma. Olha lá. Os emissários do rei, encarregados de forçar a apostasia, essa época aí foi o que Daniel fez menção aqui, 530 e poucos anos antes de Yeshua. Aqui já estava no ano 163 a 170 e poucos anos antes de Yeshua. Vai se cumprir aí. Mas aqui, Daniel dizia que os sinceros iriam permanecer firmes, não iam ceder à oferta das nações, em largar os mandamentos, as tradições, as leis que o próprio Eterno, lá no livro de Shemot 19,6, havia estabelecido como algo perpétuo. Olha lá, os emissários do rei, encarregados de forçar a apostasia, vieram à cidade de Modim para proceder ao sacrifício. Aí, Léo. Vamos lá. Muitos israelitas aderiram a eles. Muitos israelitas aderiram a ele. O que? O sistema de Epifânio. O sistema da Síria, naquela época, estava divulgando o helenismo, as ideias de Alexandre o Grande. Lembra dessa história? Estava todo vapor aqui. Então, olha lá. Muitos israelitas aderiram a eles, mas Matatias e seus filhos conservaram-se reunidos à parte. Por que à parte? Porque é um povo peculiar, diferente, separado.
Ele tinha a mesma responsabilidade de Moisés em rogar ao Eterno: não deixe que a gente saia daqui sem que o Senhor não esteja conosco, porque nós vamos ser descaracterizados. Não estou dizendo que você, Moisés se preocupou apenas em ter a questão da kippah, não está se falando dessa questão de você usar uma kippah ou se vestir, de se fantasia de um judeu. Não é isso que está se falando. Aqui se fala principalmente do caráter, do perfil, de ser um indivíduo diferente. A sua maneira de falar é diferente, a sua maneira de comer é diferente, a sua maneira de pensar é diferente, a sua maneira de agir é diferente. Porque existem regras e leis na Torá para que a gente possa se enquadrar ali. Olha lá, muitos israelitas aderiram a eles, muitos, e Yeshua fala isso, que muitos iam se perder. Mas Matatias e seus filhos conservaram-se reunidos à parte. Tomando então a palavra, os emissários do rei disseram a Matatias: tu és chefe ilustre e de prestígios nessa cidade, apoiado por filhos e irmãos. Aproxima-te, pois, por primeiro, para cumprir a ordem do rei, como fizeram todas as nações, bem como os chefes de Judá já haviam se perdido, e os que foram deixados em Jerusalém já foram contaminados. Os que foram deixados em Jerusalém, os chefes, muitos líderes já foram contaminados, já sofreram a assimilação, já foram contagiados. Olha lá, assim tu e teus filhos sereis contados entre os amigos do rei, e serem honrados, tu e teus filhos, com prata e ouro e copiosos presentes. Essas palavras replicou Matatias em alta voz, para se cumprir aqui, no livro de Daniel 11, olha aqui, Daniel 11, o versículo, nós lemos aqui, o versículo 32, corromperá com suas lisonjas, ou seja, vai oferecer um banquete diante dos filhos de Israel, quem agir com impiedade contra a aliança, ou seja, quem for contra aquilo que o Senhor estabeleceu, o rei daria ouro, prata, o rei daria uma mesa farta. Olha lá, mas aqui diz assim: mas o povo que conhece o seu Elohim permanecerá firme e prevalecerá, ou seja, não vai dar mole, porque conhece Hashem, e sabe que Hashem não dará a sua glória a outro. Hashem não vai deixar isso assim, né? Se a gente começar a pensar que, não, está tudo bem, irmãos, porque agora nós estamos na graça, agora tudo pode, tudo está tranquilo, tudo pode, tudo é assim mesmo, o importante é ter Deus, todos os caminhos levam a Deus sim, todos os caminhos levam a Hashem, mas nós não podemos esquecer que Hashem também é fogo consumidor. Olha lá, essas palavras replicou Matatias em alta voz: ainda que todas as nações que se encontram na esfera do domínio do rei lhe obedeçam, serviços dos antepassados e conformando-se às ordens gerais, eu e meus filhos e meus irmãos continuaremos a seguir a aliança de nossos pais. Elohim nos livre de abandonar a lei e as tradições. Não daremos ouvido às ordens do rei, desviando-se de nosso serviço para a direita e para a esquerda. Mas terminou ele de proferir essas palavras, um judeu apresentou-se à vista de todos para sacrificar sobre o altar de Modim, segundo o decreto do rei. Ao ver isso, Matatias inflamou-se de zelo e seus rins estremeceram, tomando de justa ira, ele arremessou-se contra o apóstata, aqui é apóstata, né? E o trucidou sobre o altar. No mesmo instante, matou o emissário do rei, que forçava a sacrificar, e derrubou o altar. Ele agia por zelo pela lei, do mesmo modo como havia procedido Finéias para com Zambre, filho de Salom. A seguir, clamou Matatias em voz alta através da cidade: todo o que tiver zelo da lei e quiser manter firme a aliança, saia após mim. Eu vou fechar aqui. Por que Matatias ele teve esse impulso, irmãos? Olha aqui,
depois dos seus filhos, depois do seu filho, Judas, porque Matatias e Judas compreenderam que a preservação da Torá estava ligada à independência nacional. Por que a preservação da Torá estava ligada à independência nacional? Porque eles tinham essa responsabilidade de manter o povo dentro de um conceito, dentro das leis, dentro dos mandamentos, que o próprio Eterno havia estabelecido lá no Monte Sinai. Amém? Que o Senhor nos abençoe grandemente. Irmãos, Isaías 43, o Senhor deu essa palavra, vós sois as minhas testemunhas. Então, qual é o maior propósito nosso? Falar do nome de Hashem. O maior propósito nosso é falar do nome de Hashem, anunciar o nome do Senhor através de Yeshua, através do Mashiach. Porque nós guardamos o Sukkot, porque o Senhor estabeleceu, porque nós guardamos o Sukkot, porque o Senhor levantou homens sinceros, homens que de fato foram zelosos ao longo da história. Amém? Que o Senhor nos abençoe grandemente, que possamos de fato entender que a terra está sedenta, a terra está seca. Basta você ler Isaías 43, a terra está seca, né? Mas Hashem disse que fará algo novo, e vai enviar chuva para que possa suprir as necessidades daqueles que estão perdidos. Amém? Aqueles que precisam ouvir a voz do Eterno. Que o Eterno nos abençoe grandemente. Porque que nós guardamos Sukkot e guardamos o Shabat. Primeiro, porque o Eterno determinou. Segundo, porque levantou homens sinceros que vêm mantendo e conservando todas esses conceitos de santidade, de pureza, de amor. Com isso, o Eterno revela sobre nós o amor que Ele tem para conosco. Vamos ficar de pé então, vamos estar assim orando. Senhor, muito obrigado, Senhor, em nome de Yeshua. Nós queremos te exaltar, queremos te engrandecer, queremos bendizer o teu santo nome. Tu és a nossa força, a nossa alegria, aquele qual nós amamos. E nós rogamos a ti, como nosso pai Moisés rogou. Não nos deixe sair daqui, Senhor, para lugar nenhum, ou nos deslocar, Senhor, sem que o Senhor não esteja conosco, sem que a tua presença esteja sobre nós. Pai, que a tua graça, a tua paz, a tua misericórdia esteja sobre toda a Assembleia, Senhor, sobre todas as nossas vidas, nos ensinando, nos orientando. Nós almejamos sim, naquele grande dia, se o Mashiach não vier antes, nós queremos sim, Senhor, ressurgir naquele grande dia, para contemplar, se assim for da tua vontade, a tua face. Que seja para a tua honra e seja para a tua glória. Assim como o Senhor tem nos levado, Pai, a ensinar pela tua bondade, pela tua misericórdia, pessoas que não conhecem o teu santo nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa os nossos erros, Senhor. Se temos errado, se temos pecado, o Senhor venha sobre nós e venha nos exortar, venha nos disciplinar, para que não venhamos pecar nem contra ti, nem contra o próximo. Seja para a tua honra e seja para a tua glória. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Amém. Yevarech Adonai vesmirecha, Yai Adonai panavelecha, Vechoneka, Yisa Adonai panavelecha, Vesim lecha, Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Senhor sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o sobre ti, te dê a shalom, te dê a paz. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.